Olá, amigos! No vídeo de hoje apresento um experimento conduzido por 893 dias. O objetivo foi comprovar quantas mudas podem ser produzidas com um rebento. Primeiramente, vamos preparar o rebento para induzir a produção dos brotos. Para isso, deve-se destruir a gema do centro do rebento. Deve-se remover o pseudocaule a 4 cm desse risco para ter acesso ao centro. Com a remoção da gema, o rebento interrompe a inibição da brotação das gemas laterais. Fiz 8 cortes longitudinais de 5 cm de profundidade. Os cortes têm a função para dividir a energia igualmente para cada brotação gerada. Fiz um substrato a ser usado para o plantio do rebento, usando 2 partes de solo argiloso para uma parte de humus. Esse substrato vai fornecer nutrientes e é bem drenável. Preenchi o saco com 10 cm de altura de substrato. A irrigação foi diária. Fiz vários furos no saco para gerar uma boa drenagem. 4 de agosto de 2024. 28 de setembro de 2024. Fazem 55 dias do transplante. Novas brotações estão surgindo. A brotação tem 2 folhas grandes. Já pode ser removida. 13 de outubro de 2024. Passaram 70 dias. Será que enraizou? A única raiz que cresceu, acabei cortando. A base da muda está bem grossa, tem quase 3 cm de diâmetro. Removi todas as folhas para reduzir a transpiração da planta. Dessa forma, a planta demandará por menos água e não morrerá por desidratação. O substrato utilizado tem a proporção de uma parte de humus para 2 de solo. Fiz vários furos no fundo do saco para garantir uma boa drenagem. A irrigação deve ser realizada diariamente e a muda deve estar em um ambiente sombreado. 3 de novembro de 2024. Passaram 91 dias. Segunda muda produzida. Ainda está gerando mudas de alto vigor. Essa é a primeira muda gerada. A emissão de novas folhas sinaliza que a planta enraizou. Assim, pode deixar nesse momento exposto ao sol. Aqui temos a emissão de 2 brotos simultâneos. Aqui as 2 brotações estão crescendo bem. Isso comprova que os 8 cortes separaram bem a divisão de energia. 15 de dezembro de 2024. Passaram 133 dias. Hora de separar as mudas da planta-mãe. Essa é a 5ª muda. Para fortalecer as primeiras plantas, estou adubando com 5 gramas de NPK 10-10-10. 2 de fevereiro de 2025. Passaram 182 dias. Essas são as 4 primeiras plantas geradas. A última brotação. Após, o rebento não teve mais energia para produzir. Para induzir o enraizamento dessa muda, deve-se alocar bastante terra ao seu redor. 21 de abril de 2025. Passaram 260 dias. (15 de junho de 2025). Passaram 315 dias. 6 de julho de 2025. Passaram 336 dias. Agora vamos ao segundo cultivo. Esse segundo experimento vai comprovar se o rebento é capaz de gerar 6 plantas novamente. 24 de novembro de 2022. 19 de dezembro de 2022. Passaram 25 dias. O tempo mais quente favorece uma brotação mais rápida. 29 de dezembro de 2022. Passaram 35 dias. 24 de janeiro de 2023. Passaram 61 dias. Segunda planta gerada. 15 de fevereiro de 2023. Passaram 83 dias. Terceira planta. 16 de março de 2023. Passaram 112 dias. Dessa vez cresceram 2 plantas concomitantemente. As mudas recém-transplantadas as deixei em um local sombreado.
Essas já emitiram novas folhas, portanto podem ser expostas ao sol pleno. 6 de maio de 2022. Passaram 163 dias. 9 de junho de 2023. Passaram 197 dias. 7 de setembro de 2023. Passaram 287 dias. Estão prontas para o transplante no campo. Realizei a remoção das folhas para diminuir o consumo diário de água, pois na condição de campo será realizado apenas uma única irrigação. 23 de janeiro de 2025. Passaram 17 meses após o plantio no campo. 1 de maio de 2025. Passaram 602 dias após o plantio das mudas. Finalmente a colheita. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Abraços!